noite, queridos irmãos. É um prazer estarmos aqui para adorar o Senhor nesta quarta-feira, adorar o santo nome do Senhor. É um privilégio estarmos aqui e futuramente estaremos juntos novamente, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Futuramente queremos congregar juntamente com você. Aguarde aí boas notícias para esse final de semana, que nós estaremos juntos novamente adorando o nosso Deus Todo-Poderoso. Quero orar por você, pela sua família. Querido Deus e Pai, obrigado pelas famílias que estão nos assistindo nesta hora. Querido Deus, obrigado por esse início de semana, pela vitória que o Senhor tem dado nesses dias aos teus filhos e pelo final de semana que vai acontecer. Tudo, Senhor, nos colocamos em tuas mãos. Que a bênção do Senhor seja conosco. Cuida, guarda, sustenta toda a família. Ó Deus, fortalecendo, enchendo de graça, de unção. Ó Senhor, abençoa nossos músicos, a equipe técnica, guardando e cuidando de todos os seus filhos. Possamos, Senhor, nesta noite adorar e engrandecer o teu santo nome. Em nome de Jesus, aceita a nossa adoração. Amém. Aleluia. Vamos louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Nós te agradecemos, Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia, Senhor. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te perdi. A glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia, glória a Deus. Que a bênção do Senhor seja sobre o seu lar. Deus poderoso, abençoe este lar. Abençoe esta família, abençoe esses filhos. Obrigado por cada um deles, ó Pai, está te adorando, exaltando e engrandecendo o teu nome.
Te agradeço, ó Deus, porque eles querem aprender a Tua palavra. E nesta noite nós vamos aprender mais um pouco de Ti, ó Deus. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, vamos aprender um pouco mais esta noite, a palavra de Deus. Um estudo nessas semanas seguintes sobre o livro de Filipenses. O livro da alegria. Então, você poderá estar conectado conosco nessas 3 semanas, 4 semanas aí, aprendendo um pouco mais a respeito da alegria do Senhor. Amém? Convido você, a partir de hoje e nas próximas quartas-feiras, estarem conosco. Você que quer nos ajudar esse início de mês, nós temos os aluguéis para pagar aqui, a Cofam, temos nossas despesas. Aí está o telefone, a conta, né? A nossa conta, o nosso Pix, para você estar aí nos abençoando. E falando em telefone, não esqueça de se inscrever no Oi da igreja, que muitos ficam falando, mas como eu faço para fazer contato? Aí está o Oi da igreja. Mande um oi para esse telefone e você vai ser cadastrado já aqui conosco. Amém? Quero orar por você, que esse mês seja um mês de vitória, um mês abençoado, que as suas rendas aumentem cada vez mais, que os seus depósitos sejam cada vez mais aumentados para a glória do Senhor. Ó Deus, abençoa todos os teus filhos, todos aqueles que estão contribuindo, Senhor, via Pix, via, Senhor, TED. Abençoa todos, Senhor Deus e Pai. Que a bênção do Senhor, as mãos do Senhor estejam estendidas sobre cada lar, cada chefe de família, cada empresa. Que o Senhor esteja cuidando de cada um, ó Deus. Que nunca falte nada na empresa, nunca falte o pão de cada dia na casa. Senhor, prospera, guarda e sustenta, ó Pai. Em nome de Jesus, teu Filho amado, pedimos a tua bênção e a tua graça. Ó Senhor, te agradecemos. Em nome de Jesus. Senhor, também quero pedir aos irmãos que trouxeram cesta básica esses dias, e os que vão trazer a cesta básica para ajudar a nossa associação. Senhor, estenda as tuas mãos, ó Deus, e muitos irmãos possam sentir o toque do Senhor e trazer alimento para nós alimentarmos o nosso próximo. Estenda as tuas mãos sobre todos que sentiram no coração. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém? Deus abençoe, irmãos. Vamos adorar o Senhor. O Senhor é bom o tempo todo. Ele continua sendo bom. Aleluia! Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. E um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Cante comigo, Senhor. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua.
Muito boa noite, gente querida da comunidade da família e da internet como um todo. Que bom poder recebê-los, a todos vocês, para mais uma Bíblia interativa. E no começo desse mês nós estamos começando com uma nova série, Sorrindo Novamente, o poder da legítima alegria espiritual. Vamos durante esse mês, nas próximas 3 quartas-feiras, estudarmos juntos o livro de Filipenses. O livro de Filipenses ele é muito rico, ele é muito especial, ele é algo que realmente enriquece as nossas vidas, ele é um livro muito estudado. Grandes declarações da fé cristã estão dentro do livro de Filipenses. Mas se alguém me perguntasse, Oswaldo, por que a gente vai estudar Filipenses nesse momento? O próprio tema já diz, nós precisamos voltar a sorrir. Independente da pandemia e até por causa dela, nós precisamos voltar, como gente de fé que somos, a carregar um sorriso verdadeiro nos lábios, a transmitir para as pessoas o fruto do Espírito Santo chamado alegria. E meus queridos, eu sou muito sincero em dizer que nós vivemos um momento tão sensível, onde infelizmente as pessoas até sabem chorar com quem chora. Mas nós temos muita gente também vivendo a dificuldade da empatia cristã ao seu nível mais maduro, ou seja, de se alegrar com os que se alegram. E se formos ver, temos grandes e ótimos motivos de nos alegrarmos, não porque sejamos falsos, mas porque a legítima alegria espiritual nos leva a nos contentarmos, independente da circunstância, com as grandes riquezas de Deus, com aquilo que Deus está fazendo na história. Um Deus que não virou as costas para o ser humano, um Deus que continua trabalhando em quem somos a partir de Cristo Jesus. Quando eu olho para o livro de Filipenses, eu vejo muitos autores bíblicos, exegetas, estudiosos da teologia, olhando para esse livro exatamente em momentos difíceis da humanidade. Olhando para o livro de Filipenses em momentos que a humanidade estava cabisbaixa, depressiva, e grandes sermões, grandes mensagens, grandes inspirações vieram quando nós começamos a olhar para este livro e dali tirar riquezas espirituais, e dali tirar realmente valores profundos, que são incircunstanciais, ou seja, que vão além da circunstância, que vão além do momento, que vão além da nossa fragilidade. Gosto de pensar o que disse o grande estudioso Charles Swindoll, autor de muitos livros. Desde que eu me converti, eu leio Charles Swindoll porque ele é uma inspiração bíblica profunda. E ele diz assim, que do início ao fim, Filipenses é uma carta que te faz sorrir. Ou seja, a gente olha para Filipenses e descobre na carta motivos de abrir o coração e, por que não dizer, a alma, para uma alegria que só pode vir de Deus. Assim como diz o texto de Provérbios 17, 22. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Nós sabemos que a alegria estimula a cura, tanto físico quanto emocionalmente. E nós precisamos de uma sociedade curada pela graça e pela misericórdia de Deus. Não que não possamos e não tenhamos que chorar com os que choram, mas também não podemos desesperar, como se a nossa alegria fosse apenas nesta terra ou nas coisas que nos sucedem nesta terra. Chamo de alegria, eu chamo esse estudo de legítima alegria espiritual, porque nós vamos olhar as riquezas da alegria a partir do caráter de Cristo Jesus, a partir do fruto do Espírito em nós que gera alegria, a partir daquilo que Deus vai fazer com cada um de nós, além do tempo que estivermos nessa terra. Não pode ser a alegria apenas momentânea ou circunstancial, ou uma alegria com data de validade quando esta terra acabar. O nosso grande desafio é descobrir este bom remédio. Por isso que dizemos que a alegria do Senhor é a nossa força.
uma força que não se deixa vencer nem pelas coisas desta terra, nem pelas coisas debaixo dessa terra, nem pelas coisas que podem ser comuns a homens, mas que nos limitaria como homens. Não, a nossa alegria nos leva a transcender na verdade e na graça de Deus. Quero convidar você a orar comigo nessa hora, para que essa alegria esteja moldando os seus pensamentos, os seus valores, a sua autoimagem, a sua identidade, os seus valores, os seus pensamentos. Amado Deus e Pai, nós rogamos que ao iniciarmos essa série, ao abrirmos a Tua Palavra, sejamos realmente lavados de dentro para fora pelo poder do Espírito Santo. Sejamos ressuscitados em Cristo, renovados em Cristo, que a nossa alegria pela vida do Senhor Jesus e por aquilo que Jesus quer revelar a cada um de nós, seja muito maior do que os anos que passaremos sobre esta terra. Que se inaugure uma nova perspectiva de vida no coração do teu povo, para que, como disse Paulo, quer vivamos, quer morramos, a alegria de pertencermos ao Senhor domine as nossas mentes e corações até a tua volta. Abençoa teu povo, abençoa homens, mulheres, jovens, idosos que estão se dedicando a este tempo de estudo. Permita que a nossa disciplina espiritual nos leve a ter um coração transformado pelaquilo que o Senhor há de revelar a nós, através da tua palavra. Independente deste instrumento humano, seja a tua graça conhecida, seja realmente o júbilo e o sorriso do coração e dos lábios do teu povo. O grande louvor deste trabalho é o que nós oramos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Gente querida, a minha missão hoje à noite, eu espero que você tenha, desde ontem estão nas nossas redes sociais, no canal do YouTube da nossa igreja, uma introdução ao livro de Filipenses. Confesso que há muitas riquezas e eu sou tentado a entrar em muitos detalhes, mas não posso. Então já coloquei lá 11 minutos de introdução. Ao final desse estudo eu vou colocar todo o material que eu utilizei. Você vai ter aqui no descritivo do nosso vídeo um link com esse material, porque temos muitos recursos, temos muita matéria para ver, temos muito conteúdo celeste para analisar. Porém, o meu grande desafio hoje é criar a moldura do livro de Filipenses. Quais são as pontes, quais são as riquezas, quais são as portas de entrada, quais são os principais princípios que o livro nos dá, para que possamos entender a mente do autor bíblico e, ao entender, sermos também transformados como ele foi. Todo o texto que vamos ver o apóstolo Paulo escrevendo, narrando, ensinando, é algo que aconteceu primeiro no íntimo do seu coração. Essa carta, a carta de Filipenses, ela é uma carta transformadora. Ela não deve ser apenas lida, e eu espero que você já tenha lido pelo menos os 2 primeiros capítulos. Ela não é uma carta apenas para ser estudada, analisada, o grego, a história, os detalhes. Ela é uma carta para ser vivida, degustada. E por que eu digo isso? Porque, como eu gosto de dizer, e se eu puder resumir, Filipenses é a carta que te faz sorrir. Ela é a carta que vai mexer no íntimo de cada um de nós. E ainda que a vida esteja nos maltratando, nosso grande desejo é ter a mesma experiência que o apóstolo Paulo. Eu já disse na introdução que quando ele escreveu a carta, ele estava preso. Mas mesmo preso, Paulo vai nos chamar a viver com alegria, a servir a Jesus Cristo com alegria, compartilhar o que temos aprendido de Deus com alegria e descansar diante desta vida, naquilo que está diante de nós, com a mesma alegria. Lembre-se, nós vamos ter, e o grande desafio é aprender a viver, servir, compartilhar e descansar o nosso coração em Deus, não temerosos, não desconfiados. Pastor Reverendo Hernandes Dias Lopes tem um livro chamado Os Ladrões da Alegria, porque todo tipo de preocupação, ansiedade, insegurança, medo, incredulidade funciona como um ladrão de alegria.
Mas o nosso objetivo aqui é encontrar a direção para vivermos com alegria e termos nos lábios esse sorriso. Então, como eu digo a vocês, quando Paulo diz sobre a alegria de viver, alegria de servir, de compartilhar a fé e de descansar em Deus, cada um desses verbos marca um dos capítulos da carta. E em cada um desses verbos, Paulo está tratando de uma barreira, de uma dificuldade que poderia tirar a nossa alegria para andarmos com Deus e termos a nossa confiança em Deus. Por que a gente tem tanta gente nos dias de hoje bem triste, com medo, em depressão? Porque as pessoas estão inseguras. E é natural sentir uma determinada insegurança. Mas para nós que estamos em Cristo Jesus, devia ser natural também olharmos a vida a partir das perspectivas de Deus. Então, num quadro que resume a carta de Filipenses, Paulo vai dizer que existe alegria em viver, alegria em servir, alegria em compartilhar e alegria em descansarmos em Deus. No capítulo 1, ele vai dizer que nós vamos descobrir a alegria de viver em Deus, mesmo quando não recebemos o que queremos, mesmo vivendo apesar das circunstâncias e mesmo diante de conflitos. Este é o resumo do capítulo 1. Esses 3 pontos aqui, de uma maneira bem sintética, vai mostrar no capítulo 1 da carta de Filipenses, que quando Cristo é a nossa vida, e essa vida no Espírito Santo, o Espírito Santo é o nosso auxiliador de provisão, aquilo que nós precisamos, ele vem suprir em nós, então nós conseguimos viver em alegria. Mas no capítulo 2, o quadro vai mostrar da alegria de servir. E para servir em alegria é necessário começar com a atitude certa. Nós vamos ser mantidos dentro da teologia certa e ainda vamos ser encorajados por exemplos íntegros. Todo o capítulo 2 vai apontar o Senhor Jesus como modelo máximo desse servir em alegria. Por isso o Espírito Santo será a nossa ponte de comunhão com Cristo Jesus, para que enquanto estivermos servindo, enquanto nós estamos descobrindo a alegria de servir, servindo, o Espírito Santo vai fazendo com que a nossa comunhão com Deus e com as pessoas já sinalizem essa alegria de servir. Agora, os capítulos 3 e 4 vão mostrar a alegria de compartilhar o Evangelho como um alerta, um testemunho, um objetivo e um comando de Deus. Capítulo 3. E ali Jesus tem que ser o alvo maior da busca celestial, capítulo 3, verso 3, revelando o Espírito Santo que produz a nossa adoração enquanto compartilhamos o Evangelho. E depois de servir e compartilhar, o capítulo 4 vai dizer que podemos descansar em Deus, porque estaremos unidos a Deus, desfrutando da paz de Deus e tendo contentamento em Deus, independente da circunstância. Cristo Jesus é a base desse contentamento e o seu Espírito Santo, como diz o verso 7 do capítulo 4, se torna a nossa paz. Irmãos queridos, é muito lindo percebermos como Paulo escreve isso do fundo de uma prisão, de uma cadeia, nessa época a cadeia ainda era domiciliar, ele estava acorrentado a um soldado do palácio romano, que ficava com ele 24 horas por dia, havia troca de soldados, mas nada das pressões, do que estavam falando dele fora da igreja, do que estavam falando dele em Jerusalém, havia muita crítica, havia muita oposição. Não pense que Paulo era reverenciado ou aplaudido. Ele estava debaixo de uma pressão muito grande. Ele não sabia o que ia acontecer com a sua própria vida física. A carta de Filipenses mesmo, ela é escrita porque ele precisava até de recursos materiais para viver. E a igreja de Filipos mandou esse recurso. Então essa carta ele está agradecendo. E ele está agradecendo porque ele orava por aquela gente. Ele se submetia à vontade de Deus. Nós vemos um Paulo escrever uma carta porque ele tem
uma reação positiva à vida quando se trata de viver, servir, compartilhar e descansar. Olha como o nosso quadro aponta a mente de Paulo. Diante da dificuldade, sabendo do desafio que é viver em alegria, Paulo diz no verso 12 do capítulo 1, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, que são as prisões, as opressões, tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Paulo estava sendo criticado, e lá no capítulo 2, verso 14, para lidar com pessoas, com terceiro, com aqueles outros que o confrontavam, ele convida a igreja a servir com alegria. E isso só é possível fazer quando fazemos tudo sem queixas e nem discussões. Se Paulo queria compartilhar o Evangelho, ele podia olhar para trás e pensar, será que eu errei em alguma coisa no meu passado? Então, em relação ao passado, Paulo era capaz de dizer, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, versos 13 e 14 do capítulo 3. E é lindo ele nos ensinar a descansar em alegria, mesmo quando lidamos com situações imutáveis, ou seja, quando lidamos com situações que não podemos mudar. O que a gente faz para manter a alegria? A gente se adapta. Olha o que ele diz, verso 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aleluia. A mente de Paulo não foi atingida. As suas reações são positivas em Cristo Jesus. Não é o livro de Filipenses um livro de autoajuda, mas é uma carta de um homem que tem o seu coração, a sua mente, os seus princípios mais íntimos, a partir da cruz do Senhor Jesus. E ele vive uma vida que qualquer um de nós viveria, sob pressão, sobre perdas, sobre lutas, necessidades. E aí ele é capaz de escrever uma carta num tom caloroso, encorajador e afirmativo, no sentido de que Deus está no controle de todas as coisas. Não é à toa que as palavras-chave da carta de Filipenses é alegrar-se, ou alegria, Cristo, mente e ação. E quando eu digo ação, meus queridos, é porque ele fala muito dessa situação de esquecer, de avançar, de fazer, de saber. Paulo não está parado no fundo da sua cela. Ele não está parado com a mão acorrentada. Ele sabe que o Evangelho é dinâmico e esse Evangelho está tomando conta não apenas dos seus pensamentos, mas das suas ações, das suas relações com as pessoas, das suas relações com o mundo vil, das suas relações com Deus e com o próximo. E ele vai de peito aberto se relacionar com a vida e com o mundo, independente das coisas que ele pode mudar, independente do passado, onde ele acertou, onde ele errou, independente das pessoas estarem tacando pedra ou aplaudindo, independente de todas as dificuldades da vida. É uma carta realmente transformadora ao nosso íntimo. Então nós encontramos 4 princípios básicos, essas palavras-chave de cada uma das caixinhas do quadro sumário. São 4 princípios. Agora sobre a experiência da alegria. Como eu disse a vocês, o nosso alvo é experimentar essa alegria. Para viver com alegria, é preciso ter o melhor modelo de vida. E Paulo vai dizer que esse modelo vem do Senhor Jesus. Eu queria perguntar, como é que você tem preenchido esse espaço aí, que eu deixei para você preencher? Paulo dizia, para mim viver é Cristo, o morrer é lucro. Se você pudesse remodelar, você diria, para mim viver significa viver para e morrer é lucro. Viver para a família, viver para os seus sonhos, viver para o quê? Qual é o grande modelo da sua vida? Em que você baseia a sua vida? Para ganhar dinheiro? Só para descansar? Só para trabalhar? Só para comer mais? O que embasa a sua busca nessa existência? Porque você vai viver para isso.
Você talvez nunca parou para escrever, mas algo motiva você a viver. E quando você descobre aquilo pelo qual você é motivado a viver, possivelmente você vai ser levado a morrer por isso. Já tive, infelizmente, o desprazer de conversar com pessoas que estavam passando por um luto, por uma separação, por uma perda, e a pessoa dizia: meu mundo acabou. Quando a minha empresa faliu, meu mundo acabou. Quando meu filho morreu, meu mundo acabou. Quando meu pai morreu, meu mundo acabou. Infelizmente, algumas pessoas põem como base de vida e de mundo contextos que podem ser realmente tirados debaixo de seus pés. Paulo vai dizer que para vivermos com alegria, a base da nossa vida precisa de fato e de verdade ser o Senhor Jesus. Agora, se vivemos com Jesus, sabemos que precisamos servir a Jesus. E precisamos servir a Jesus, como diz o Salmo 100, com alegria. Não é servir a Jesus por medo, não é servir a Jesus por culpa, não é servir a Jesus na tentativa de fazer uma barganha com Deus. Um segundo princípio para que experimentemos a alegria de Deus é que para servir com alegria é preciso servir com a atitude certa. Sabemos que a igreja do primeiro século fez, do capítulo 2, os versos de 5 a 11 de Filipenses, um hino de adoração, que começa dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É esse sentimento de entrega, é esse sentimento de ter uma mente à disposição de Deus, de se relacionar com a esposa, com os filhos, com a vida, a partir da mente humilde, serviçal e sacrificial do Senhor Jesus, como veremos semana que vem no capítulo 2. Mas hoje eu poderia perguntar a você: de que maneiras você pode demonstrar a mente de Cristo ao se relacionar com a vida, ao se relacionar com as pessoas, ao se relacionar com seus familiares, filhos, amigos, ao se relacionar com aqueles que discordam de você, daquelas pessoas que não concordam com o que você gosta, gente que discorda francamente? Como é a sua mente na hora de servir essas pessoas? Paulo diz que nós precisamos ter o mesmo sentimento de humildade, submissão e alegria que havia em Cristo Jesus. Um terceiro princípio para experimentarmos a alegria como base da nossa existência é que devemos compartilhar a vida de Jesus com alegria, e só podemos fazer isso se Jesus for o nosso objetivo eterno. Lá no capítulo 3, Paulo vai dizer no verso 14, das coisas celestiais que se buscam e que se encontram em Cristo Jesus. O texto diz, Filipenses 3,14, eu gosto, Paulo diz de maneira muito simples: prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Não há expectativa de um prêmio, de um objetivo terreno, de uma recompensa nessa terra. A nossa grande recompensa está guardada na pessoa do Senhor Jesus. Por isso eu perguntaria em uma frase: como você resumiria o objetivo de sua vida ao Deus ter te guardado nesse mundo? Vamos pensar, meus queridos, até mesmo depois da pandemia, ou durante, e se sobrevivermos depois, qual será a nossa grande missão nessa terra? Sabendo que nessa terra nada vai nos recompensar, que o nosso prêmio está guardado na pessoa de Jesus nas regiões celestes. Então a gente passa e compartilha por onde passa, com disposição, com ânimo, com alegria, servindo de uma maneira talvez sacrificial, mas sabendo que há uma recompensa guardada, na onde só Deus pode nos recompensar. E lá no capítulo 4, Paulo vai nos ensinar de uma maneira também muito simples a guardar a nossa mente e o nosso coração na pessoa de Jesus, para que venhamos a descansar com alegria. Porque para descansar com alegria é preciso da paz que vem da confiança em Cristo Jesus.
O texto de Efésios, versos 6 e 7 do capítulo 4. Efésios não, perdão, gente. Filipenses é hoje. Diz, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem pedindo aquilo que precisam, agradeçam por tudo e vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Porque nós não conseguimos descansar muitas vezes, porque existe uma falta de paz, porque as nossas mentes, nossos pensamentos estão gerando preocupações que nós não deveríamos ter. Nós deveríamos aprender a descansar o nosso coração na fidelidade, no compromisso, na autoridade de Deus. Então eu gosto de perguntar, que pensamentos e preocupações te impedem hoje de se entregar e descansar no teu Deus? Talvez você não conseguiu nem ler a carta de Filipenses, porque ficou pensando em tanta coisa, agitado com tanta coisa, quando faltou, às vezes, uns 5 minutinhos. Aquele minuto de poder sentar do lado da cama, ou mesmo voltando para casa, dentro do carro, e dizer, Senhor, aquieta minha alma, aquieta minha mente, aquieta meu coração. Eu quero confiar nos teus cuidados. Porque gente estressada, gente agitada não dá sorriso. Gente agitada, gente estressada, você chega com uma boa notícia, uma notícia de alegria, e eles até te expulsam. Então Paulo diz, de uma maneira muito clara no livro de Filipenses, que é possível viver, servir, compartilhar e descansar na alegria de Deus. E Oswaldo, por que você pega tanto a vida de Paulo como exemplo e a carta de Filipenses? Meus amados, eu queria ler com vocês, estudarmos agora até o verso 11 do capítulo 1. Nós vamos por bloco hoje à noite. Mas eu gostaria de pensar nessa frase do William Arthur Ward. O pessimista reclama do vento. O otimista espera que o vento mude a seu favor. Mas o realista ajusta as velas. Por quê? Porque a hora que o vento vier, ele está preparado. Se nós queremos voltar a sorrir com uma alegria em Cristo Jesus, algo precisa ser mudado no nosso coração. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses, ele tinha um coração realmente transformado. Ele abre a carta, a abertura da carta, a saudação que ele dá no começo da carta, é porque Paulo derrama o seu coração sobre a vida daqueles irmãos. Não é porque a vida estava boa, mas porque ele tinha o que agradecer a Deus. Em cada uma dessas páginas do livro de Filipenses, em cada um dos capítulos, a gente vê alegria. Paulo fala alegria, por quê? Porque tem um coração que está vivendo bem com Deus, e ele é grato a Deus através da vida dos seus irmãos. E ele vive para os seus irmãos como se ele pudesse viver para Deus. E a alegria e a motivação por trás do coração do apóstolo é porque ele olha os seus irmãos da igreja de Filipos e ele sabe que ele tem muito para trocar com aquela gente. Ele tem muito para agradecer a Deus pela vida daquela gente. A alegria na vida cristã, ela vai nos levar a sermos pessoas cada vez mais relacionais, que abrem o coração para o próximo, que abrem o coração para os seus irmãos. Por isso que eu gosto dessa frase do William Arthur Ward, ou seja, se queremos e precisamos sorrir novamente, o nosso sorriso não vai abrir primeiro na boca, ele vai abrir primeiro no coração. Quando abrirmos os nossos corações às pessoas. Olha o que diz os primeiros 11 versos do capítulo 1 de Filipenses. Não vai estar na tela para que você use a sua Bíblia, uma palavra ou outra da sua versão, deve ser diferente da minha, mas eu gostaria que você já arriscasse algumas palavras como gratidão, contentamento, alegria, descanso, serviço, paz, mente. Já estude aí a sua Bíblia de uma maneira radical. Porque Paulo vai dizer, verso 1, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Ele escreve uma carta a todos os crentes,
mas também aos líderes da igreja, aos servos daquela igreja. Verso 2, a vocês ele deseja graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E ele começa com uma gratidão no verso 3. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E é justo, ele está dizendo, está de acordo o meu sentimento, é justo que eu me sinta assim, a respeito de vocês todos, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês, aleluia, participam comigo da graça de Deus. E Deus é minha testemunha de como tenho saudades de todos vocês, com a profunda afeição, sentimentos profundos de Cristo Jesus. E essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para louvor da glória de Deus. Aleluia. Preso e acorrentado, Paulo não limita o seu amor, não limita a sua graça, não limita a sua mente de encontrar bons motivos, ainda que no fundo da sua cela. Ele tem uma gratidão, ele está orando e lembrando de gente que está ali, abençoando sua vida, orando com ele, orando por ele. Em cada expressão dessa introdução da carta, Paulo compartilhou amor, afeto por irmãos em Cristo, que nós já vimos lá em Atos 16, desde a situação da casa de Lídia, quando ele começou a pregar o evangelho na Europa. Lídia, uma mulher rica que abriu a sua casa, porque eles não tinham uma igreja, uma congregação, uma base. Ela abriu a casa, ela e algumas mulheres. E dali a igreja cresceu. Paulo provocou a cidade, foi preso. Quando está na prisão, ele, Timóteo, cantando, ele, Silas, perdão, louvando a Deus, e perto da meia-noite, há um estrondo, a cadeia se quebra, as pessoas tinham tudo para fugir, não fogem, ouvem o evangelho, e o carcereiro, que seria punido, toma uma decisão, ele e sua família recebem a Jesus como Senhor de suas vidas, e mesmo no meio daquela madrugada terrível, são batizados em Cristo Jesus. Uma igreja que começa na casa, não, na rua, vem para casa, e depois vai para a cadeia, e o evangelho chega aonde precisa. Não é uma igreja feita aonde tem um templo, onde tem um santuário, onde tem um espaço adequado. É uma igreja de gente que põe o coração para amar e servir. Olha que lindo o resumo dos 11 primeiros versículos. Paulo expressou primeiro, antes de tudo, antes que a alegria tomasse conta, a gratidão pela vida dos irmãos. E ele diz que agradecia toda vez que lembrava deles. Ele experimentou alegria cada vez que orou por eles. Se queremos viver em alegria, precisamos orar uns pelos outros. Paulo, mesmo aprisionado, tinha confiança de que Deus ia fazer o seu projeto acontecer na vida daqueles irmãos. Ele fala, eu estou convencido que o Deus que começou vai terminar a boa obra em vocês. Porque Paulo queria que os crentes filipenses soubessem que o coração dele era parceiro deles. Ele fala, eu os tenho em meu coração, quer nas correntes, quer defendendo ou confirmando o evangelho, vocês participam da graça de Deus comigo. Por isso, gente assim dá saudade no coração. Gente assim leva o nosso coração a ter bons sentimentos, boas expectativas, bons pensamentos, boas direções. A alegria não nasce do nada.
A alegria nasce da gratidão, da confiança em Deus, do andar junto, quer nos momentos bons, quer nos momentos difíceis, do sentir falta das pessoas. Não tenha vergonha, hoje nós estamos lutando com a tristeza, porque nós sentimos falta dos nossos abraços, dos nossos sorrisos, da nossa festa, da nossa troca de cálice, do nosso trabalhar juntos, da nossa criatividade coletiva. Mas quando a gente está separado, a gente também valoriza as pessoas. E é bom sentir um pingo de saudade. Para quê? Para valorizar que as pessoas fazem parte da nossa caminhada com Deus. Então, quando Paulo vai orar por esses crentes, ele está abrindo espaço e caminho no seu coração. A pergunta que fica é, o que esse homem podia orar por essa gente? E aí, nos versos 9, 10 e 11, fica claro que ele ora. Como essa gente não vai sorrir novamente? Como é que a gente não vai ter alegria como força? Se quando gente que é grata pela nossa vida, e quando nós somos gratos pela vida de outros, a gente não recheia a nossa comunhão com Deus, a nossa oração com Deus, pedindo que Deus dê mais amor, mais conhecimento, mais percepção que leva ao discernimento, mais pureza, mais integridade, porque a integridade é aquilo que torna as pessoas irrepreensíveis. E irrepreensíveis ao ponto de serem cheios do fruto de justiça. Amados e queridos irmãos, o apóstolo Paulo está deixando um caminho para que nós venhamos não apenas a sorrir novamente, mas sejamos continuamente inspirados em alegria ao querermos o êxito dos nossos irmãos. Se a gente quer as pessoas bem, ora diante de Deus para elas estarem bem, deseja que Deus derrame sobre elas amor, sabedoria, conhecimento, profundidade, pureza, ética, seriedade, santidade, justiça. O nosso próprio coração começa a se encher de alegria, gente. Alegria espiritual não é uma coisa que a gente vive para a gente. Alegria espiritual é quando a gente vê o êxito do outro, a caminhada frutífera do meu irmão, do meu líder espiritual, das pessoas que andaram com Jesus quando eu comecei a andar com Jesus. A alegria desse mundo é quando a gente vence sobre os outros. Essa não é a verdadeira e o grande poder da alegria espiritual. O grande poder da alegria espiritual é quando a gente carrega homens e mulheres de Deus junto com a gente. Por mais triste que a gente esteja, por mais pesado que a gente esteja, quando a gente lembra que a gente pode abençoar a vida de outros irmãos e irmãs, que a gente vai lutar uma carga extra para levá-los ao sucesso, ao êxito, à frutificação com Deus, não é que o nosso próprio coração já começa a ter uma perspectiva melhor, um contentamento maior, uma gratidão nova, um louvor novo? Esse começo de carta mostra que Paulo estava preparando o seu coração para desfrutar da alegria, porque ele queria o êxito dos seus irmãos, não diante dos homens, mas na presença de Deus. Ele estava lá, a oferta chegou um recurso para ele comprar um alimento, para ele comprar um remédio se precisasse, uma roupa se ele precisasse, um calçado. Mas mais do que bens materiais, ele estava contente porque ele tinha parceiros, ele tinha amigos, ele tinha gente que mostrava para ele que ele não era um lunático, que ele não era um doido, mas ele era um homem que estava fazendo a vontade de Deus. Queira o Espírito de Deus, meus queridos, Oxalá, queira o Senhor nosso Deus, que a despeito das coisas que nos entristecem nesses dias, nós possamos deixar o nosso coração ser moldado para fortalecermos a fé daqueles que caminham conosco, para que aí venhamos a desfrutar a alegria. Paulo já começa a carta cheio da graça, repartindo a graça, apesar das circunstâncias. Sim, nos versos de 12 a 21, Paulo deixa claro o seu principal, que não é mais segredo. Eu coloco segredo aqui, mas não é segredo. Paulo vai mostrar como a sua confiança na graça e na misericórdia de Deus podem produzir profunda alegria para ele
e para os irmãos que estão lá em Filipos, tristes por ele, pesarosos por ele, preocupados com ele, e ele querendo alegrar os seus corações. Vamos ler versos de 12 a 21. O apóstolo diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, aquilo que é a prisão, o julgamento falso, as falsas testemunhas, ao contrário de me envergonhar, de me prender, de me humilhar, tem servido para o progresso do Evangelho. E como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos ali de Roma, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e coragem ou destemor. É verdade, aqui não é o céu, aqui é terra. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja, outros por rivalidade, mas outros estão fazendo por boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto eu estou preso. Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Olha a alegria aí, ó. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Grife essa palavra, libertação, vamos falar dela. Estou alegre, porque sei que o que me aconteceu resultará em libertação. Por que eu vou ser libertado? 1, graças às orações de vocês. E 2, o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Verso 20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Querida igreja, não há como não olhar para esse texto e não enxergar um homem que já passou, preguei algumas semanas atrás, por um naufrágio, por falsas acusações, por ter as suas palavras distorcidas. E agora esse camarada está preso, já apanhou, foi apedrejado, agora ele está preso. Mas ele está alegre, tem um sorriso, tem confiança em Deus, tem esperança em Deus. E por que esse homem é esperançoso a despeito das incertezas? Porque você lê o texto e não fica claro o que vai acontecer na vida dele. Pelo contrário, ele diz que o Evangelho está se espalhando, as pessoas estão pregando Jesus, mas tem um grupinho que acha que porque ele está preso, agora é a hora deles pregarem, agora é a hora deles aparecerem. As circunstâncias que deveriam ser negativas, ao olhar de Paulo para elas, mostram um olhar satisfeito e cheio de esperança. Por quê? Eu li aqui com detalhes a vocês, principalmente o verso 19 e 20. Porque ele diz, sei o que me aconteceu e resultará em minha libertação. Amados, a palavra libertação é sinônimo, talvez em algumas Bíblias apareça a palavra salvação. E ele está atribuindo essa salvação, essa libertação, as orações dos irmãos, e isso enchia o coração de alegria, ter gente lutando ao seu lado, mas também o Espírito do Senhor Jesus estava trabalhando no seu íntimo. Ou seja, slide 17, eu posso ter alegria independente das incertezas. Perdão, 16, eu toquei aqui. Porque a palavra libertação vem do grego soteria, que significa o quê?
salvação. E nós podemos ser salvos da penalidade, da falsa acusação, do poder do império ou dos homens sobre nós, da presença maligna agindo neste mundo. Lembre-se que Jesus disse que o mundo jaz no maligno. E somos libertos e salvos até mesmo do prazer que muitas vezes sentimos no pecado. Porque às vezes o pecado nos aprisiona e precisamos ser libertos, porque gostamos do cheiro e do gosto do pecado. Por isso que nós colocamos aqui que soteria fala dos 4 tipos de salvação ou libertação. Paulo sabe que talvez ele não saia desta cadeia. Ele sabe que ele pode vir a correr o risco de ser morto. Então ele usa a palavra soteria para dizer, eu vou ter a minha salvação. Como é uma expressão, muitos autores acham que ele está citando Jó 13:16. E lá em Jó 13:16 fala dessa salvação para a eternidade. Uma salvação dessa terra para a glória. Paulo não apenas espera isso porque ele é um homem que fez muita loucura santa pelo Evangelho, mas ele sabe que os irmãos estão orando por ele. Amados, há muitas forças naturais que Deus colocou à nossa disposição para enfrentarmos as incertezas deste mundo. Nós temos a companhia uns dos outros, temos a oração uns dos outros. Hoje nós temos até tecnologia para nos aproximarmos diante de Deus. Você pode ligar para os irmãos, orar com seus irmãos. Eu tenho recebido orações de irmãos, por que não dizer, do mundo inteiro. Gente que se lembra. Outro dia, 2 queridos na mesma semana aqui na igreja falaram, pastor, está tudo bem com você? Eu tive um sonho com você, está tudo jóia, e não estava, e eu louvei a Deus por eles. A gente tem muitos recursos naturais que a gente pode usar através de uma leitura bíblica, de uma meditação, de disposições que Deus colocou a nosso favor. Agora, nós vamos ter, como eu coloquei aqui para vocês, o auxílio sobrenatural do Espírito. A palavra em grego, epicorregia, que é aquilo que vem de fora, uma provisão que vem para o centro, o epicentro daquilo que a gente bem precisava, e o Espírito Santo traz para a nossa alma e para o nosso coração. Paulo tinha esse entendimento, e como marca maior desse entendimento, ele fala, eu estou em comunhão com os meus irmãos, que lutam e oram ao meu lado. Eu tenho o Espírito de Cristo Jesus que nos reveste. Então o que me sobra para que eu seja alegre, independente das circunstâncias, é deixar Cristo Jesus ser engrandecido pela minha vida, pela minha história, por todo o meu ser. Olha o que ele diz no verso 20. Aguardo ansiosamente que não serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Por quê? E aí nós já vimos o versículo-chave do livro de Filipenses, Filipenses 1:21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho, o morrer é lucro. Paulo, querida igreja, deixou a declaração mais evidente de todas as verdades sobre a sua vida. Ou seja, ele está satisfeito com a vida. Ele pode ter uma vida alegre, porque Cristo Jesus está no centro da sua vida, na base da sua vida e no controle da sua vida. Tudo que eu faço que me leva a viver cada dia da minha existência, ou a morrer, colocando uma finitude na minha existência, não na minha eternidade, é porque Cristo Jesus é o centro do meu tudo. Cristo Jesus é minha base, a minha direção, a minha determinação, o meu ânimo. Todas as circunstâncias se tornam menores se Cristo Jesus for o meu tudo. Aquele que tornou tudo possível para mim está no controle da minha existência e da minha eternidade. Paulo não tem, meus amados irmãos, nenhuma dúvida a respeito da sua
realização pessoal. Se Paulo estivesse pregando nos dias de hoje para seres pós-modernos, Paulo diria que o centro da sua felicidade, porque o ser humano pós-moderno, ele quer ser feliz. O centro da sua felicidade era não apenas ter sido salvo por Jesus ou entregue a sua vida a Jesus, mas era aprender a viver para Jesus enquanto ele estivesse vida e se entregar a Jesus, agora preste atenção, na vida dos seus irmãos, na vida da igreja, na vida daqueles que ainda precisam entender quem é Jesus e ter Jesus coordenando o centro da sua existência. Por que Paulo está dizendo, para mim, o viver é Cristo? Porque se Cristo for o centro da sua vida, a circunstância que você estiver passando, ela pode ser negativa. Mas ele diz, o jogo da vida vira. Jesus amplia as dimensões da circunstância e torna uma prisão uma ponte de pregação. Aquilo que me aconteceu, naufrágio, falso julgamento, vergonha, pelo contrário, tem sido motivo das pessoas conhecerem Jesus. Quando Jesus é o centro, ele nos livra da preocupação com os outros. Nós não deixamos que o nosso marido, a nossa esposa, o nosso filho, o nosso chefe, ninguém é o centro da nossa existência. É Jesus o centro. Ele disse de maneira clara, lá no verso 6, aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la. Ele não deixa o seu caminho se desviar. Ele não concentra seus pensamentos, porque agora ele não vai conseguir voltar para Filipos. Ai, o que será dos meus irmãos em Filipos? Não, eu não vou estar aí, Paulo está pensando. Mas Deus vai completar a boa obra. Por quê? Porque eu coloquei vocês como centro do meu ministério para agradar Cristo que está no centro da minha vida. Nós, como cristãos, não podemos nos deixar abater quando um cônjuge, quando um filho, quando um pai toma uma decisão errada na vida, e por causa dessa decisão nós não podemos nos tornar codependentes de uma escolha errada. Durante muitos anos meu pai foi alcoólatra, e ele foi um empecilho para que eu andasse na fé em Cristo Jesus. Meu pai não queria um filho na igreja, muito menos um filho pastor. Porém, eu aprendi a servir Jesus com as barreiras colocadas pelo meu pai. Eu tinha medo que o meu pai morresse sem conhecer o Evangelho. Mas eu não me mobilizei, eu não me tornei um codependente das drogas que o meu pai usava e limitei assim a vontade de Jesus na minha vida. Eu fui para o seminário praticamente expulso de casa, porque eu queria agradar a Jesus de tal maneira que Jesus pudesse tocar a vida e o coração do meu pai. Infelizmente, há pessoas que ficam indo atrás daqueles que não querem nada com Jesus. Tome cuidado com isso. Se Jesus é o centro da sua vida, entregue essas pessoas no altar de Deus e faça aquilo que Deus te chamou para viver. Porque quando Cristo é o centro da nossa vida, Ele acalma os nossos medos em relação a nós mesmos e ao nosso futuro. Por isso que Paulo diz com toda tranquilidade, com toda serenidade, Cristo será engrandecido em minha vida, Cristo será engrandecido, quer eu esteja vivo, quer pela minha vida, ou quer pela minha morte. Não é fácil pensar na morte. Eu estou com medo de morrer, irmãos. Lógico. Perdi pessoas, temos visto notícias de pessoas muito mais saudáveis que a gente, que infelizmente foram atingidas. Eu tenho 2 pessoas lindas para cuidar e eu sou o único sustento da minha família. É lógico que eu fico preocupado com o meu dia a dia, mas não é por isso que eu vou deixar de fazer a vontade do Senhor na minha existência, no meu dia a dia. Mas corremos risco de vida? Todos corremos. Mas quando a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus, nós nos tornamos calmos, serenos, brandos em relação ao futuro. Porque ninguém terá um bom futuro se Cristo não for o centro da sua existência.
E para terminarmos, nós encontramos um Paulo que está vivendo um determinado dilema. Dilema, Oswaldinho, sim. Dilema porque ele está nesse mundo e muitas vezes nós temos uma escolha difícil quando estamos nesse mundo. Às vezes, um dilema entre trabalhar com a empresa da família ou fazer uma outra faculdade, mudar de carreira na maturidade da vida e investir num sonho, num projeto, ou guardar dinheiro para a velhice. Às vezes a nossa cabeça entende que precisa fazer aquilo que é certo, que faz sentido, mas o nosso coração percebe que seria certo fazer uma outra coisa. E quando nós lemos Filipenses, nos últimos versículos, de 21 a 26, nós vemos o apóstolo Paulo num dilema terrível, num dilema que toma o seu coração, que vai além de uma questão geográfica ou de estar em dois lugares diferentes. A questão de Paulo leva às reflexões teológicas profundas que ele vai desenvolvendo na continuidade da carta aos Filipenses. Porque Paulo tem que decidir, se é que ele pode decidir, né? Mas Paulo percebe a luta que está no seu coração entre partir e estar com Cristo Jesus, ou permanecer nesta terra e a continuar abençoando e ajudando os irmãos em Cristo. Vamos ler, verso 21, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Verso 24, contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria. Mais uma vez a palavra alegria, para o seu progresso e alegria na fé. A fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Paulo não é alguém orgulhoso ou cheio de si, mas ele sabe que ele tem muito para repartir com essa gente. É como um velho pastor que diz: gente, eu nem comecei a ensinar, eu nem comecei a pregar, a hora aqui passou, mas eu tenho muito para falar para os irmãos, meu coração está cheio de Deus. E ele sabe que se ele ficar, ele pode abençoar, mas ele tem prós e contras, veja na tela. Prós em estar com o Senhor é estar imediatamente na presença de Cristo, como ele disse no verso 23. É proteção contra predejamento, espancamento, prisão, ameaça, noite sem dormir, como ele já passou e narra em 2 Coríntios. É um alívio imediato do seu espinho na carne. Nós sabemos que ele tinha um acusador na carne. E além disso, a plenitude da alegria de estar sempre na presença do seu Deus. Agora, para estar com o Senhor, é estar ausente desses irmãos que ele tem saudade, que ele ama, que ele tem alegria. É a incapacidade de estar um testemunho de Jesus ainda vivo. E ele sabe que ele vai deixar uma cadeira vaga na obra e no serviço do Senhor. Mas se você olhar para um lado, também tem os prós em permanecer com os irmãos filipenses, como diz o slide 23. Ele pode continuar o seu frutífero ministério, ele fala que terá muito fruto do seu trabalho, ele vai ter a capacidade de ser alguém que gera segurança e esperança a tantos outros crentes da sua época que estavam sendo perseguidos também por causa de Jesus, e ele vai ser uma coluna, um ânimo, um incentivador, além da capacidade de fornecer treinamento para a próxima geração de homens e mulheres de Deus que seriam levantados. Por isso ele usa o termo transbordar para a vida de outros. Agora, se ele vai para a glória, ele perde, né? Se ele continua com os irmãos em Filipenses, na cidade de Filipe, ele perde a presença do Senhor Jesus diante de si, ele perde essa glória celestial e ele sabe que ainda vai ter muita luta nessa terra enquanto ele existir aqui. Amados, o que eu queria destacar a vocês é, veja nesse texto, nos versos de 21 a 26,
Quantas vezes Paulo coloca a palavra e a pessoa do Senhor Jesus? Ele quer continuar com os irmãos para mostrar Jesus. E ele quer ir para a glória para estar na presença do Senhor. Por quê? Porque tanto aqui como na glória, Jesus é o centro da sua vida, o centro da sua existência. O seu dilema só teria uma solução: honrar a Jesus, quer em vida, quer em morte. Eu queria pensar com vocês, será que nós temos construído um objetivo de vida tal como esse? Porque na carta como um todo, Paulo vai desafiar os crentes de Filipos a se juntarem a ele nessa luta pelo Evangelho e a viver uma vida cheia, como ele disse, na oração do verso 9, uma vida cheia de amor, de justiça, de santidade, de pureza, de discernimento, para continuar sofrendo por Jesus Cristo com alegria. Ele já está se endereçando ao capítulo 2. Ele abre o coração para dizer: eu amo vocês. Jesus é o centro da minha existência. E se eu estou alegre, é porque vivo ou na glória, eu me entrego 100% a Jesus Cristo. Porque nos últimos versos 27, 28, 29 e 30, Paulo deixa um desafio àquela igreja, para que aquela igreja se mantenha digna de Jesus. No grego, fiel a Jesus. Olha como ele termina o primeiro capítulo. Ele lança um desafio espiritual dizendo: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá para a glória, quer eu os veja em terra, quer apenas ouça a respeito de vocês em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé do Evangelho, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, ou seja, o caso de Paulo morrer. Mas para vocês é sinal de salvação. E isso não vem de mim. E esse sinal de salvação é da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que eu ainda enfrento. Paulo vai dizer: onde vocês estiverem, nós estamos nesse momento de igreja espalhada, onde vocês estiverem, exercitem a cidadania celestial de vocês, mostrem que vocês são cidadãos do reino de Jesus e mostrem fidelidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele fala: vivam de maneira digna. A palavra ali é politeumai. Poli, de variedade, de vários, de poli. Vivam a maneira própria de vocês viverem. Vocês são enfermeiros, vocês são professores, vocês são comerciantes, representantes de vendas, funcionários públicos, vocês são pais, são filhos. Vivam a vida poli de vocês de maneira fiel a Deus. E vivam, apesar de estarem longe de mim, espalhados, juntos, sunateleu, como uma equipe em Cristo Jesus. Ele é o técnico, mas vocês são atletas do mesmo time. Vocês são uma equipe que luta do mesmo lado. Verso 27, vocês lutam juntos pela fé no Evangelho. Lutam unânimes, jogam com o mesmo suor, com a mesma camisa. Ninguém ganha mais que ninguém, só há um prêmio. Qual é o prêmio? Cristo Jesus revelado diante dos vossos olhos. Isso tinha que encher, igreja, o nosso coração de ânimo, de coragem, de amor, de alegria. Paulo está nos dando um desafio espiritual. E eu coloquei essa imagem do desafio, porque é como se você colocasse um monóculo, é isso que a pessoa aí está segurando, que abre a visão. Quando você põe o monóculo, aquilo te leva a um outro patamar. Você não vê a terra celestial longe,
Você vê a terra celestial perto, mas hora menos hora nós nos apresentaremos diante do nosso Senhor. Minuto mais, minuto menos, dia mais, anos a menos, nós estaremos diante do nosso verdadeiro prêmio, que é estarmos junto a Jesus Cristo, o Senhor da vida, na eternidade. Então nós só podemos viver de maneira digna e lutar juntos com o mesmo propósito. Paulo está dizendo, quer eu vá, quer eu continue, vocês continuarão tendo o privilégio de confiar em Deus, de amar a Deus, de viver com Deus, de servir a Deus, de compartilhar para Deus, de descansar o vosso coração em Deus. E ele resume dizendo, não estamos sozinhos, há muito mais irmãos que estão lutando. Eu fiquei sabendo que tem mais gente sofrendo como eu estou sofrendo. E Deus diz que isso é um sinal, verso 28, isso é um sinal não de destruição, mas Deus prometeu que a nossa vitória seria através de luta, de corrida, de suor, de transpiração, ou seja, existe uma vitória que Deus vai dar a vocês, mesmo que nós sejamos chamados a sofrer. Foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas de sofrer por Cristo. E Paulo diz que alguns irmãos já estão passando por esse combate, que ele mesmo estava passando. Da parte de Deus, há uma promessa de ânimo, de vitória, de premiação. Como nós não podemos nos alegrar? Como essa carta não vai nos encorajar, nos animar, nos entusiasmar em Deus, de estar em Deus, no entusiasmo de Deus? Há uma vitória de Cristo na cruz para nós no nosso dia a dia. E por maiores que sejam as adversidades, as coisas que não podemos mudar, as coisas que nos dão dilema, as coisas que não sabemos para onde vamos, quando vamos, como vamos, se vai ter um velho normal, um novo normal. Mas nós sabemos que a nossa vitória prometida da parte de Deus virá em Cristo Jesus. E se eu e vocês permanecermos em fidelidade, crescermos em amor, em graça, sabedoria, discernimento, poderemos render a nossa vida ainda mais na mão de Jesus, muito mais agora, sabendo que estamos dentro do nosso chamado, na companhia de Paulo, de Pedro, de João e do próprio Senhor, que sofreu neste mundo, para que nós pudéssemos sermos testemunhas de uma vida que está além das alegrias circunstanciais e terrenas. Eu quero orar por você. Quero orar para que o chamado de Deus no seu coração ferva, te anime, te encoraje, que você possa compartilhar as coisas boas que o Senhor plantou na sua comunhão com os teus irmãos. Na comunhão através da luta, da esperança, da coragem, da ousadia, de permanecer firme. Nós não vamos inventar nada novo, pelo contrário, vamos continuar fiéis no mesmo evangelho que nos trouxe até aqui e que vai transformar as nossas lágrimas em novas esperanças, em novos frutos, em novas vitórias para a glória daquele que é o centro da minha e da sua vida, Jesus Cristo. Amado Deus e Pai, hoje à noite a minha missão aqui é apenas lembrar ao teu povo de que há muita alegria na pessoa do teu Filho Jesus. Traz à nossa mente essa mesma perspectiva que renovava a mente do apóstolo Paulo. Renova a mente, o coração dos teus filhos e filhas que estão com os corações em dilema, em medo, em desconfiança. Obrigado porque os meus irmãos e irmãs em Cristo, não apenas da região de Americana, Santa Bárbara, Paulínia, Nova Odessa, não, ao redor de todo mundo, a tua graça é pã, Senhor. Ela é além das fronteiras da nossa terra. A tua graça encoraja, renova, anima, inspira, nos entusiasma a viver além do que os nossos olhos veem. Concede aos teus filhos e filhas segurança e proteção
para que eles desfrutem de esperança nos dias que virão. E Pai, para mim é um privilégio absurdo compartilhar dessa esperança, dessa visão, desse desafio espiritual, para que o teu dia chegando, para que quando chegar aquele dia glorioso, onde essa igreja que se reúne na internet estiver diante do Senhor, nós vamos poder dizer que valeu a pena e recebermos a recompensa mais incrível, especial e maravilhosa que existe, que é olhar nos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo e receber as suas palavras dizendo: entra no gozo do teu Senhor, servos. Ah, Senhor, que possamos sorrir nessa terra, até que chegue o dia de vermos aquele teu sorriso. Que as palavras do livro de Filipenses fervilhe, borbulhe, esquente o coração desse povo. De hoje até aquele dia glorioso, sejamos encontrados fiéis na tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amada igreja, é tão forte o desafio de sermos igreja que sorri novamente nesses dias, que eu estou preparando material para que você diminua as distâncias do ensino e da palavra. Esse quadro, põe na tela por favor de novo o quadro aqui, ó. Esse quadro aqui, slide 4. Esse quadro está aqui em PDF para que você se inspire, estude, analise. Aqui na descrição do vídeo está lá, você clica, você vai chegar nele. E eu bolei uma análise pessoal para que você faça o seu estudo dos 4 capítulos da carta dos Filipenses, colocando o seu resumo pessoal. Qual é a chave para você principal de cada capítulo? Qual é a frase que resumo? Qual é o título que você daria àquele capítulo? É um exercício de análise e estudo. E toda essa apresentação que eu fiz aqui de slides está também junto. Todo esse material está aqui no link. Você vai clicar lá no link, se eu não me engano está escrito Sorrindo Estudo 1. Você clica, aparece o PDF, você pode imprimir, copiar. Esse material, a gente achou várias fontes boas para resumir aqui, e agora você continuar estudando. E semana que vem, se o Senhor Jesus não voltar, na próxima quarta-feira estaremos online aqui, estudando a palavra de Deus, aprendendo o 2º capítulo de Sorrindo Novamente. Tenha uma rica semana. Domingo que vem estaremos ainda nos cultos das 9 e das 18 horas, no mês de abril, falando sobre ressurreição, vida nova com Deus. Aguardo você lá. Beijo no seu coração. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora, redentora de Jesus, o amor do Deus e Pai de nosso Senhor e os doces provisões e consolações do Espírito Santo seja sobre sua casa, sua vida, sua família, seu chamado, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.